Boa noite, pastora Sandra, que também é psicanalista. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco no projeto Docas Brasil. E é um prazer tê-la aqui para ver Deus usando você como instrumento nas suas mãos para falar conosco. Seja muito bem-vinda. Amém, minha irmã. A honra é minha e o prazer é todo meu de poder participar de tão belo projeto Dorcas Brasil. Deus continue abençoando o trabalho de vossas mãos e o trabalho de todas as irmãs que com você estão. Deus abençoe grandemente esta obra. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Minhas irmãs, Deus colocou um texto no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você nesta noite em nome de Jesus. Ele se encontra lá em Isaías, capítulo 61, dos versos 1 até o verso 3. Amém? Eu vou ler numa versão, que é a versão da linguagem da Bíblia na linguagem contemporânea. Ela é uma linguagem fácil de entendimento e eu gosto muito desta linguagem por ser um trabalho de mulheres. As mulheres são sempre inclinadas ao lado poético e eu gosto muito desta versão e eu gostaria de compartilhar com você o texto desta noite em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano de sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu nossos inimigos, e consolar todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião, e entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade, um coração de louvor em vez de espírito angustiado. O nome deles será mudado para carvalhos de justiça, plantados pelo Eterno para mostrar sua glória. Aleluia! Glória a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu gostaria de ter uma palavra de oração em nome de Jesus e seguirmos. Amém? Deus poderoso, Deus santo, muito obrigada pelo trabalho das mãos das tuas filhas. Que o Senhor possa cada dia mais derramar as suas chuvas de graças e bênçãos, Pai querido, e direções para cada uma de suas vidas. Pai querido, nós vamos compartilhar a tua palavra e eu peço que o teu Espírito Santo continue nos guiando em todas as coisas. A ti a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Amém, minhas queridas? Deus seja louvado. Minhas irmãs, eu me chamo missionária Sandra Lemos, pastora também. Eu sou natural do Rio Grande do Sul e me entreguei a Cristo aos 12 anos de idade. Aí, como vocês sabem, as dificuldades da adolescência, eu me desviei por alguns anos e aos 16 anos retornei para os braços do Senhor. E ali permaneci até hoje. Aleluia. E ao retornar para o Senhor, nós nos lançamos e nos dispusemos à obra missionária. E aí Deus vai conduzindo todas as coisas. Me casei com o pastor Leoir Lima Lemos, já pastor na época, no ano de 1997, ou seja, temos 28 anos de casamento e na obra do Senhor Jesus.
E o Senhor nos tem dado graça, nos tem derramado suas misericórdias, nos desafios, nos altos e baixos que a vida nos oferta, mas o Senhor tem estado conosco, nos vales e nas montanhas. Amém? E eu estou aqui hoje, convidada, indicada pelo pastor Samuel Faria, um amigo de longa data que nos indicou a irmã Iracema, e aí ficamos sabendo do belíssimo trabalho que esta irmã faz em nome de Jesus. E nós ficamos bastante impactadas, até pelo logo, né, Dorcas, e aí vimos aquela palmeira linda, e no ano retrasado participamos de um trabalho na igreja, e esse trabalho requereu que nós nos vestíssemos de uma das mulheres bíblicas, que chamava de mulheres posicionadas. E o Espírito de Deus colocou fortemente no meu coração de me vestir de Débora. E aí eu cacei uma palmeira e entrei no trabalho das irmãs com uma palmeira em pé, o que trouxe bastante impacto para as irmãs e trouxe a elas um posicionamento da parte do Senhor. Foi um trabalho grande, foi um trabalho é, riquíssimo na presença do Senhor, e nós nos posicionamos. E quando eu vi o logo da irmã com uma palmeira, eu lembrei do trabalho em que nós estávamos nós nos havíamos posicionados debaixo de uma palmeira. E louvamos muito ao Senhor, porque o Espírito Santo, ele nos conduz em todas as coisas. Às vezes a gente não sabe muito bem o porquê dos, né? Alguém poderia dizer do exagero, mas eu creio que não tem exagero nenhum, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus de obras maravilhosas, é um Deus eterno, é um Deus que nos consola, é um Deus que nos encontra nos lugares mais inóspitos da vida. E Deus encontrou Débora posicionada debaixo de uma palmeira, aconselhando o povo de Israel, tirando aquele povo do cativeiro midianita para entregar ao Senhor Deus de todas as coisas e fazer de um povo amedrontado um exército. Aleluia, glória a Deus. E eis-nos aqui para erguer um exército a Jesus Cristo de Nazaré, de mulheres que se posicionam, de mulheres que, apesar de suas dificuldades, de suas lutas, de suas guerras, elas estão vencendo a cada dia. Amém? E esse texto que o Senhor nos ofertou nesta noite, nos indicou nesta noite, fala justamente disso. Um povo que estava debaixo de um tempo difícil, né? O versículo 3 vai dizer que aqueles que estão tristes em Sião, Deus preparou para eles um ornamento, uma coroa. E olha o que Deus tem preparado para nós nesta noite. Ele também preparou, além de uma coroa, ele preparou óleo. E o óleo na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, mas também era usado antigamente para curar feridas. Então, ele preparou um óleo de alegria ao invés de tristeza. E ele preparou vestes de louvor, né? Vestes de adoração, vestes para um espírito angustiado. Ou seja, ele preparou coisas maravilhosas para cada uma de nós. Mas isso vai requerer de nós posicionamento, decisão, escolhas. E na maioria das vezes são escolhas difíceis de fazer, porque nós lidamos, queridas, nós lidamos com uma série de dificuldades na vida. Nós lidamos com uma série de situações, de situações angustiantes. Eu posso dizer para você, hoje eu estou servindo a Cristo na igreja O Brasil para Cristo, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul, e eu já me mudei pelo menos 16 vezes. Então, eu brinco, né, com quem me pergunta sobre mudança, que eu já sou PhD, PhD em mudanças.
né? Já sabemos como diminuir espaços, como aumentar espaços, enfim. Por quê? Porque a gente já se mudou muitas vezes. E isso tudo pela obra do Senhor, para que pudéssemos estar onde Deus queria que estivéssemos. E eu vou dizer para você, isso traz muitos detalhes para a nossa vida, muitos desafios para a nossa vida, muitas dores que às vezes a gente não tem familiar por perto para falar, não tem amigos muitas vezes por perto para dividir, não tem não tem ninguém por perto, mas nós temos um Deus. Nós temos um Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo de Deus. E essas três pessoas, quando estão presentes verdadeiramente na nossa vida, elas fazem toda a diferença. Amém? Então, assim, para que você compreenda o ambiente em que você está, para que você entenda que nós estamos falando de coisas que um dia nós passamos por elas e que nós não queremos aqui dar uma receita ou uma fórmula pronta para você, mas tão somente dizer para você que quanto mais perto do Senhor, querida, maior são as possibilidades de acertarmos aonde nossos pais erraram, de acertarmos com o protocolo do céu, de acertarmos com a palavra de Deus, de nos conhecer melhor. Amém? Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre culpa. E muitas vezes nós estamos diante de situações e circunstâncias que nós pensamos assim, mas eu podia ter feito de uma forma diferente. Por que que eu não tomei aquela decisão lá atrás? Eu podia, né, em relação a relacionamentos, né, muitas vezes a gente ministra e no casamento, principalmente, a gente ministra muito e a gente fala assim, né, uma briga, uma circunstância difícil dentro do lar, e a gente logo pensa assim, por que que eu não casei com o João? Eu fui casar com o Pedro. Se eu tivesse casado com o João, eu não estaria passando por essa situação. Se eu não estaria nessa dificuldade toda. E aí ela se culpa por uma decisão que não foi tomada lá atrás. E hoje tem que lidar com as consequências e os desafios de uma decisão que ela julga estar errada nesse presente momento. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, em nome de Jesus, que nós podemos, talvez nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o presente, que vai refletir num futuro diferente. Amém? Só que nós precisamos entender o que é emoção e o que é sentimento. Porque nós estamos falando aqui do sentimento da culpa, de muitas vezes não termos tomado decisões quando deveríamos ter tomado. A questão é que, normalmente, quando nós estamos num período da vida em que os cabelos brancos aparecem, nós já temos mais maturidade, nós já temos mais experiência, e a gente fica refletindo, muitas vezes, e somatizando coisas negativas, quando, na verdade, nós precisamos fazer que nem aquele cântico antigo que diz assim, conta quantas bênçãos você já tem e ficará surpreso do quanto Deus já fez. Nós muitas vezes somamos mais as situações erradas, mais as decisões equivocadas, do que as bênçãos que o Senhor nos proporcionou. E aqui eu quero fazer uma divisão com você. O que é emoção do que é sentimento? Para a gente poder seguir em nome de Jesus. Emoção tem a ver com o nosso corpo, ok? Emoção tem a ver com reações aos fatos e as situações de pessoas, acompanhadas de reações orgânicas, instantâneas. E a emoção, normalmente, ela é dividida, ela é indicada para o nosso exterior.
né? A emoção normalmente ela faz explodir, ela vem para fora. Então a emoção é algo mais rápido, é uma reação mais rápida, é algo mais instantâneo, é algo mais superficial. Emoções são coisas mais superficiais. E sentimento é uma outra via. Se a emoção tem a ver com as reações orgânicas, coisas que explodem do nosso corpo para fora, já o sentimento é uma outra via. O sentimento é para dentro. O sentimento tem a ver com a nossa mente. O sentimento tem a ver com aquelas camadas mais profundas. O sentimento é algo que vai cozinhando aos poucos, é resultado de predisposições, de afeições, de experiências. Normalmente, e isso é muito subjetivo. Né? Experiências são coisas que nos marcam, que vão se aprofundando com o passar do tempo. Por isso que nós vamos somando coisas, tanto positivas quanto negativas. Né? São reações orgânicas ao longo do tempo. Então, nós vamos acumulando muita coisa. São dirigidas para o nosso interior, é uma dimensão particular, tem a ver com a nossa suavidade e é algo duradouro. Olha aqui o pulo do gato. É algo duradouro. Então nós vamos somando. Lembra que eu falei? Se eu tivesse tomado a decisão de me casar com o João, ao invés de me casar com o Pedro, isso quer dizer que quando a gente vai passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, nós vamos somando as escolhas que nós fizemos na nossa vida. E existe um momento, e isso já existem estudos de várias universidades, inclusive universidades de Oxford várias universidades, que vai apontar para um período da vida em que nós acumulamos essas emoções, que é entre os 45 e 53 anos de idade. Olha só, já existem até estudos que comprovam essa somatização de emoções e que nós precisamos, e normalmente elas acontecem no período da menopausa. Então, é um período em que nós estamos mais fragilizadas emocionalmente por causa dos nossos hormônios que estão em ebulição, que estão mais desorganizados. Então, parece que as lutas vai tudo acumulando por um período só da vida. E nós precisamos aprender a lidar com isso, porque aquilo que está lá dentro, aquilo que é inconsciente, que está mais no profundo das nossas emoções, é o que é maior. Se você for olhar para as emoções são superfície. Agora, os sentimentos é a camada mais inferior, é a camada mais profunda do nosso ser, do nosso inconsciente. E nós, pastora, mas como é que a gente vai trabalhar com isso? Como é que a gente vai saber de tudo isso? Eu quero dizer uma coisa para você. Muita coisa eu descobri nesses últimos 10 anos da minha vida. Muitas coisas a respeito de mim mesma. Eu fui descobrir nos últimos 10 anos. Eu comecei a estudar, a me estudar. Porque normalmente nós estudamos muito como é um filho, nós estudamos como é um marido, nós estudamos como é um pai, como é uma mãe, nós estudamos muitas pessoas ao nosso redor e até de redor. Mas o convite para nós, mulheres cristãs, mulheres que dobram o joelho, mulheres que entram no quarto, fecham a porta, oram ao Pai em secreto e o Pai que vê o secreto vai recompensar. O nosso olhar é para dentro de nós. Então nós precisamos, poxa, pastora, mas quando eu olho para dentro de mim, eu nem gosto de olhar muito porque tá tudo tão bagunçado, tá tudo tão desajeitado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o teu pai, ele sabe aonde fica cada sentimento seu. O teu pai já tem tudo escrito na sua palavra. O teu pai, inclusive, tem um novo nome.
E um desses novos nomes eu já disse aqui nessa noite, através do texto de Isaías 61, versículo 3, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Nós precisamos aprender a nomear nossos sentimentos. E isso requer um estudo, isso requer um olhar para dentro de você mesma. Ao invés de olharmos para fora, para o outro e para tudo que os outros estão passando, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmas. Porque a Bíblia vai dizer, lá em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. E aí nós olhamos assim, nossa, mas eu tenho buscado ser sábia. Eu não quero ser tola, mas eu quero te dizer uma coisa, minha irmã, em nome de Jesus. Nós precisamos primeiro olhar para dentro de nós e começar a colocar a nossa casa em ordem. Porque se nós queremos colocar as bagunças da nossa casa em ordem, nós precisamos primeiro olhar para dentro da nossa bagunça interna e deixar Jesus entrar. E deixar Jesus colocar a sua mão. E abrir a nossa boca, talvez não do culto, mas dentro do nosso quarto, fechar a porta e dizer: Deus, eu me culpo pelo meu casamento, que não, aos meus olhos não está dando certo, eu me culpo pelo meu relacionamento com os meus pais, que eu não consigo, pelo meu relacionamento com a minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, eu me culpo de tantas coisas, mas eu quero convidar você, pegar sua mão nesta noite e trazer você para dentro do quarto. Amém? Trazer você para dentro de um lugar seguro, porque você não vai falar dos teus sentimentos no culto, a menos que seja um lugar, um momento preparado para a mulher, porque senão você não vai abrir seu coração para qualquer pessoa. Você vai abrir só o seu coração num lugar seguro, num lugar amoroso, num lugar aconchegado, num lugar de segurança. E eu quero aqui apontar para você nesta noite, em nome de Jesus, um lugar de segurança, para que você possa chorar, para que você possa colocar para fora, sem recriminações, sem cobranças, sem apontar de dedos, sem julgamentos, mas diante do teu Pai, que vê o teu secreto, e teu Pai, que vê o teu secreto, te recompensará. Ele vai te dar alguma direção. Se precisar, ele vai puxar a orelha. Mas se não, ele vai te dar o colo dele. E o colo de Deus é o colo mais seguro que nós podemos ter nessa vida. É o colo em que você pode chorar, 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 chorar. Colocar todas as suas culpas, todos os seus arrependimentos, tudo ali diante de Deus e entregar tudo diante do Senhor. Amém, minhas irmãs? As nossas respostas estão na palavra de Deus. A ferramenta do conhecimento, ela vai nos ajudar. Ela vai nos indicar. A psicanálise na minha vida, ela veio como um mapa para mim. Para mim, ela é um mapa geográfico de como eu estava e não sabia muito bem me localizar. Eu estava toda bagunçada, mas o Espírito Santo, eu fui colocando tudo diante do Senhor, com a ajuda do conhecimento. E aí, Deus foi organizando e me ajudando. Eu ainda estou me organizando. Não pense você que isso é algo instantâneo, isso leva tempo. A gente leva uma vida se desorganizando e leva um outro pedaço da vida se colocando no lugar. Mas uma coisa eu posso te dizer, hoje eu tenho muito mais respostas a respeito de mim mesma do que eu tinha alguns anos atrás. Amém? Então comece olhando para você mesma. Em nome de Jesus, você vai encontrar respostas maravilhosas. E a palavra de Deus vai se abrindo para você. Textos que você antes passavam desapercebido, hoje eles vão ser esclarecidos em nome de Jesus.
E nós precisamos descobrir. E uma coisa que nós nunca queremos olhar são para as nossas falhas. Nós sempre nos achamos muito perfeitas. Mas me perdoe, querida, nós não somos. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós não somos perfeitas. Ah, minha irmã, isso tira um peso da nossa mente e dos nossos ombros inimaginável. Nós não somos perfeitas. E aí vem os sentimentos e o acúmulo deles. O problema é o acúmulo, porque todas nós vamos ter sentimentos ao longo da vida. Isso faz parte da nossa história. E eu tenho certeza que cada uma das irmãs aqui poderia escrever um livro das suas experiências. O problema está no acúmulo delas e no peso que ao longo da vida elas vão nos entregando, nos proporcionando. A questão é que o sentimento de culpa em excesso nos paralisa numa posição de vítima. Pensa comigo. Quando Adão e Eva estavam lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, essa história é conhecida de todas e eu creio que você pode depois ler com mais detalhes e com mais calma depois da live. Mas em Gênesis capítulo 3 vai falar que o homem e a mulher, eles receberam uma direção de Deus. A direção de Deus era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A questão é que o tempo foi passando, eles foram se acostumando com o jardim e tudo mais, e chegou um momento que a mais astuta, né, o mais astuto dos animais, a serpente, começou a conversar com Eva. E Eva deu ouvidos à serpente. E o que não era para ser feito foi. Ela seduziu Eva, Eva deu ouvidos a ela e ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que ela deu ao seu marido. Isso quer dizer que ele estava perto, né? Ela não gritou para Adão, ela deu para Adão. Então você pode olhar o texto bíblico e o detalhe lá. E você pode perceber que Adão podia ter se posicionado e ter dito assim: não, eu não vou comer desse fruto. Você, se você quiser, você faz o que você achar melhor. Mas eu não vou comer, eu vou obedecer à voz de Deus. Mas não, ele deu ouvidos e comeu do fruto também. O problema é que quando eles fizeram algo que Deus tinha dito para eles não fazer, eles vão lá, comem do fruto, ela come o fruto, ela dá para o marido e ambos ali se deliciam com aquele fruto. Só que chega uma hora que eles começam a olhar para eles mesmos, olhar para eles mesmos. E começam a perceber que a ordem que Deus tinha lhes dado, eles quebraram. Eles quebraram a direção de Deus e fizeram aquilo que queriam fazer. E aí eles muda tudo no Éden. Eu olho para o Éden e eu vejo que parece que tudo para no Éden. Porque ali no Éden, quem tinha autoridade era eles dois. Deus havia dado essa autoridade para eles. Deus havia entregue para eles a autonomia do Éden. Só que no momento que eles quebram o protocolo de Deus, eles pecam e isso tudo vai caindo, isso tudo cai por terra. E eles agora vão se esconder e vão colocar folhas de figueira. Até então, eles andavam conforme Deus os tinha criado. Eles andavam e não se envergonhavam. A partir do momento que o pecado entra, eles começam a se envergonhar e tudo para no Éden. E aí Deus vem na viração do dia e tem que chamar por Adão. Ele não precisava chamar por Adão. Ele não precisava. Adão se apresentava para ele e com ele vinha Eva. E aí, agora, Deus tem que tratar com Adão. Ele vai tratar primeiro com o cabeça. Uma mulher devidamente posicionada vai saber que se ela está na presença de Deus, ela vai em Deus,
Deus vai no cabeça dela, depois Deus vai nela e depois Deus vai nos outros da casa. A ordem do Éden não mudou. Então, quando nós, como mulheres de Deus, vamos ao Senhor, Ele vai tratar com quem está sobre nós, vai tratar conosco e vai tratar com quem está abaixo de nós. Foi assim no Éden, é assim nos nossos dias também. O Éden parou. E aqui é que eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós acumulamos culpa na nossa vida, nós vamos para a posição de vítimas. E na posição de vítimas, assim como foi no Éden, quando Deus tratou com Adão e perguntou para Adão: o que tu fizeste, Adão? E Adão logo disse: foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpada é a mulher, o culpado é Deus e eu tô bem. Eu tô tranquilo. E quando ele vai falar com Eva, a Eva joga a culpa para a serpente. Então tá sempre um jogando a culpa para o outro. Isso bagunça tudo dentro de casa e é isso que o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração enquanto eu meditava nessa palavra, minhas irmãs. Paralisa. Paralisa a vida espiritual, paralisa a vida emocional, paralisa a vida familiar, paralisa a vida financeira, paralisa a vida material, paralisa tudo. Você quer que a tua casa ande? Começa a se resolver, ainda que seja um passinho de cada vez. Mas começa a se resolver, minha irmã, e você vai ver que a tua casa vai começar a ter movimento. Porque enquanto a culpa estiver acumulada, e principalmente através dos anos, e infelizmente eu tenho que te dizer isso nessa noite, eu tenho que te avisar em nome de Jesus, cuidado com a conta da farmácia. Normalmente, nós nos entupimos de medicamentos, nós nos entupimos de remédio quando o nosso problema não é físico, mas emocional. E nós precisamos tratar do nosso emocional ou procurar uma ajuda coerente com as Sagradas Escrituras, alguém em que você confie e que você possa começar a se resolver na presença do Senhor, dependendo do profissional, mas dependendo em primeira instância de Deus na sua vida, porque Ele te conhece e você também vai aprender a se conhecer. Então, é necessário que a gente venha a olhar para a conta da farmácia. Porque normalmente, na maioria das vezes, o nosso excesso de culpa tem muito a ver com o nosso excesso de medicação. E nós tomamos isso, tomamos aquilo outro, perdemos noites de sono, entramos em insônia, entramos em depressão. Por quê? Por causa do acúmulo emocional, que nós precisamos começar a diminuir essa conta em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que é o Paráclito, que é o Guia, que é aquele que enxuga dos olhos toda lágrima. Aleluia, glória a Deus. Quando você começar a olhar para dentro de você e identificar os excessos da sua culpa, você vai perceber que um movimento vai ser feito. E aí é que tá. Quando eu estou na posição de vítima, no acúmulo emocional, eu paro. Minha vida para, tudo para. E Deus não nos chamou para ficar paradas. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, nós precisamos olhar para Cristo e, mirando em Cristo, olhar para nós. Amém? Olhar para Cristo e, mirando em Cristo, olhar para nós, para nos olhar e nos identificar. Eu estou parada? Eu estou na vítima? Tudo que acontece de errado é culpa dos outros e nunca uma responsabilidade que eu trago para mim?
É uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Minhas irmãs, a posição de vítima, eu fico passiva nas situações. Eu nunca eu estou sempre passiva, eu estou sempre por cima, quando na verdade, quando isso não é verdade. Eu tenho sim as minhas culpas no meu cartório. Eu tenho a minha responsabilidade nas situações. Ela pode ser menor ou maior, não sei, mas eu tenho minha responsabilidade. E olha só o que a posição de vítima, ela sempre vai me colocar na passividade. Aí eu paro e olho para trás. E aí eu fico mais vivendo do passado do que do presente. Olha só, as culpas me levam para parar e olhar para o passado. Por que que eu fiz? Por que que eu fiz assim? Por que que eu fiz assado? Por que que eu tomei essa decisão? Por que que eu tomei aquela decisão? Ah, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Mas só essa oração, minha irmã, me perdoe, não basta. Vai precisar de algumas lágrimas aí. Vai precisar de entrar no quarto, fechar a porta e orar para o Pai que está em secreto. E o Pai que vê o secreto te recompensará. Mateus capítulo 6. Tá lá. Tá tudo lá. Tá tudo na Bíblia Sagrada. Eu preciso tomar uma decisão. Eu vou continuar parada ou eu vou caminhar? Eu vou continuar parada na minha vida emocional ou eu vou dar passos para a cura? Às vezes para a autocura, porque às vezes eu não tenho ninguém ao meu redor que tenha ouvidos maduros para me ouvir. Mas uma coisa eu tenho certeza: o teu Deus, o teu Pai, tem experiência eterna para te ouvir e para, com auxílio das Escrituras, te dar o caminho e te guiar. Eu tenho certeza. Agora, se você tem alguém de confiança para compartilhar, alguém que ora junto com você, ah, minha irmã, isso vai ser extremamente salutar, medicamentoso para a tua alma. Quando nós somos confrontados, nós precisamos entender que, quando nós somos confrontadas por Deus, nós precisamos entender uma coisa: nós vamos colocar a culpa nos outros, na serpente, no diabo, porque é fácil colocar a culpa nele, ou nós vamos nos responsabilizar pelas nossas atitudes. Eu vou compartilhar uma coisa aqui com você. Alguns anos atrás, eu fui uma jovem, né? Uma mulher criada para ser independente, para me autogovernar, para, no final de cada frase, eu dizer eu sei. Quando, na verdade, eu não sabia nada. Mas eu fui catequizada na minha mente para falar eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. E um dia o meu marido disse: Sandra, sobre um assunto que sinceramente eu agora não me lembro mais, mas eu lembro da época, aconteceram muitas coisas na nossa vida, e eu dizia eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E aí ele disse assim: Sandra, sobre esse assunto, posso te ser bem sincero? Eu disse: fala, você não sabe nada não. Sobre esse assunto agora, sobre outras coisas você pode até ter acertado, mas nesse assunto agora você não acertou não, você não sabe. Para que ele foi falar essa frase? Essa frase me confrontou e eu parei e eu fui me analisar. Eu fui para dentro de mim. Eu disse: ele tá, pior é que ele tá certo. Só que eu não queria admitir, olha o orgulho, eu não queria admitir que ele estava certo. E eu fiquei uma semana sem falar com ele, com uma tromba deste tamanho, só para não. E fiquei na volta,
E fazia isso, e fazia aquilo, e fazia um prato gostoso, e fazia o que ele queria, porque eu não queria admitir que sobre aquele assunto eu nada sabia. Mas aí, como quando a gente vai para a presença de Deus, o Senhor nos mostra através da palavra, que é o espelho da nossa alma, e ele nos mostra por que que a gente fala determinadas coisas. E eu comecei a lembrar. Eu comecei a lembrar e admitir. Cheguei para ele muito sem jeito, muito sem graça, e eu disse assim: olha, está sendo muito difícil para mim admitir, mas eu quero te dizer uma coisa: você está certo. Sobre esse assunto de fato e de verdade, eu não sei. Irmã, eu chorei, eu esperneei, mas foi libertador. Eu não sei te explicar, mas eu sei que foi libertador para mim, porque sobre aquele assunto eu de fato e de verdade não sabia. E eu falei com ele. E aí a nossa conversa, a nossa comunicação começou a diferenciar sobre as coisas que eu sabia e sobre as coisas que eu não sabia. E o peso saiu de sobre mim. É maravilhoso tirar os pesos de uma perfeição que não existe. Porque não existe. Cuidado com os seus excessos. O excesso do eu, o excesso das culpas, as culpas acumuladas pelos anos. Nós temos a nossa responsabilidade. E quando nós nos responsabilizamos pelos nossos atos e pelos nossos sentimentos, nós saímos da posição passiva. E aqui é que está o segredo. E vamos para a posição ativa, para resolver as nossas questões. Ao nos responsabilizar pelas situações, nós saímos da culpa e vamos para o arrependimento. Arrependimento, queridas, é a metanoia, é a transformação, é a mudança de mente e de atitude. E tem muita mulher que quer crescer, tem muita mulher que quer a presença de Deus, tem muita mulher que quer subir de nível na presença do Senhor. Mas, minha irmã, enquanto não resolver as culpas, enquanto não resolver os excessos de peso, os excessos do eu, os acúmulos, enquanto não houver verdadeiro arrependimento, que muitas vezes não tem a ver com lágrimas, mas tem a ver com autorresponsabilidade. Eu me responsabilizo pelos meus atos. E aquilo que eu fiz, eu falo, eu fiz. E glória a Deus. E vou resolver as consequências. E quando eu parto para isso, eu parto para o crescimento. Eu saio da posição passiva e passo para a posição ativa. Eu paro de olhar para trás e olho para o meu presente. Eu paro de ficar deprimida, porque eu já entrei em inúmeros processos de depressão, mas saí deles também com a ajuda do Senhor e da sua palavra, e fui aprendendo a me resolver e a me colocar na presença do Senhor e a estar em dia com a minha vida, estar em dia com Deus e estar em dia comigo mesma. Porque às vezes eu estou em dia até com Deus, mas não estou em dia comigo. E quero estar em dia com todo mundo ao meu redor. Minha irmã, não vai funcionar. Enquanto você não estiver em dia com você mesma, não tem como estar em dia com todos ao teu redor. O chamado de hoje é para que você entregue os seus pesos na mão do Eterno. E ele faz um convite. Ele te faz um convite. Em Mateus capítulo 11, dos versos 28, 29 e 30, ele te faz um convite. Um convite lindo, um convite tremendo, um convite extraordinário. Vinde, vinde, venha, venha para a minha presença. Venha, você que está cansada e sobrecarregada. Venha com os seus excessos. Venha toda desorganizada. Venha toda cheia de culpa. Venha
Venha com todos os pesos que você traz na sua alma. Venha do jeito que você está. Não espere ficar bem para vir, porque isso não acontece assim. Mas venha do jeito que você está e entregue. Comece a entregar pela fé os seus pesos ao Senhor. Todas, todas as que estáis cansadas e sobrecarregadas. E olha o que a Bíblia vai dizer: eu vos darei descanso. É só quando nós entregamos o fardo, é só quando nós retiramos os pesos dos nossos ombros e começamos a admitir e a entregar esses pesos na mão do Senhor. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque isso é sentimento. E sentimento nós precisamos tratar com a palavra. Sentimento vamos tratar com experiências. Nós recebemos experiências negativas e agora nós precisamos ter experiências positivas. E essas experiências positivas estão à nossa disposição, porque o Pai das Luzes tem bênçãos sem medidas para derramar sobre a tua vida. Por isso, vinde. Venha, você que está cansada, sobrecarregada, e eu vos aliviarei. Saia da posição da passividade, saia da posição da depressão e comece a dar passos de fé para a presença do Senhor, para o eterno. Aí você pode dizer assim, pastora, mas eu vou dar passos, mas esses passos que eu der, eu vou dar eles cheio de lágrimas. Ah, não tem problema. Não tem problema, venha chorando, mas venha. Venha caminhando devagar e cheia de pesos, mas venha. Venha com um sorriso no rosto, com uma maquiagem por fora, mas venha quebrada e craquelada de por dentro. Você pode estar sombria, você pode estar entenebrecida, mas o Espírito Santo de Deus vai derramar luz nas tuas trevas, diz o Salmo 18. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Aleluia! Aleluia! Ele está derramando luz nas tuas trevas. Ele está resplandecendo. Que é resplandecer? É Isaías também, minha irmã. E ele te chama para iluminar além do natural. Além do natural. É espiritual, a cura vem do Pai das Luzes, do Pai das Luzes vem toda a sabedoria, todo entendimento, toda palavra positiva, porque nós recebemos muita coisa negativa, às vezes dos nossos pais, avós e familiares, e pessoas muitas vezes acima de nós, pessoas que nós nos confiamos. E hoje o Senhor vai estar te chamando, vinde assim como você está. Não tem problema, porque Ele não condena, Ele não recrimina, Ele não vai julgar, Ele não vai, mas Ele vai tirar o peso dos teus ombros. E o convite é que Ele vai dar descanso. Oh, glória! Muitas vezes a gente sai de conversas com os nossos familiares, a gente sai pesada. Mas todas as vezes, minhas irmãs, e esse é um testemunho meu, todas as vezes que eu fui conversar com o Eterno, quando eu fui conversar com meu Pai, quando eu fui conversar com meu Jesus, quando eu fui conversar com o Espírito Santo, eu saí outra, eu saí mudada, eu saí transformada, eu saí leve, eu saía direcionada, eu saía responsabilizada pelos meus excessos, pelas minhas culpas, pelas minhas ilusões. Tem muita mulher iludida e está caminhando dentro da casa de Deus e está iludida pelos seus próprios pensamentos e olhando para trás. A mulher que olhou para trás virou estátua de sal. E tem muita mulher que deveria olhar esse exemplo que já está nas Sagradas Escrituras há muito tempo, da mulher de Ló, e olhar para frente. A mulher de Ló, tem um segredo ali na mulher de Ló. A mulher de Ló tinha conhecimento do que Deus estava fazendo. Deus não foi severo com ela. Deus disciplinou a mulher de Ló.
E você pode concordar comigo, você pode discordar de mim, é seu direito. Mas leia as Sagradas Escrituras e você vai perceber que a mulher de Ló não foi pega incauta. Ela sabia o que Deus estava fazendo na vida de Abraão, ela sabia o que Deus estava fazendo na vida do Ló, que era o marido dela. Ela estava acompanhando tudo do lado ali. Ela estava acompanhando tudo de perto. E o Senhor, imagina, minhas irmãs, Deus envia 2 anjos para tirar os dois daquela cidade, Sodoma e Gomorra, e a única ordem que eles deram é: não olha para trás. Livramento, Deus proporcionou e mandou livramento. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa: nós estamos no Novo Testamento. Qual de vocês recebeu a visita de um anjo do Senhor? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já tive visões, já tive. Mas ele vi de forma corpórea, desculpe, ainda não aconteceu comigo. Talvez tenha acontecido com alguma de vocês, mas comigo ainda não aconteceu. Eu sei que eles existem, eu sei que eles nos ajudam na obra do Senhor, eles são enviados de Deus para nos auxiliar, porém, eu quero dizer uma coisa para você, não foi a mesma experiência da mulher de Ló. E ainda assim, ela olha para trás e virou uma estátua de sal. Por isso, vinde, olha para frente, porque tem descanso para a tua vida, tem leveza para a tua vida. Não trata sentimento com remédio, não. Não trata sentimento com cartão de crédito. Não trata sentimento com brigas. Não, não é assim, não é esse o jeito de tratar sentimento. Sentimento a gente começa a olhar para dentro e começa a se tratar. Trata primeiro você, para depois tratar quem está na volta. Amém? Vinde a mim, todos vós que estáis cansadas e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Ó, eu não carrego mais os pesos sozinha. Depois que eu aceito o convite de seguir a Cristo, eu não carrego mais. Olha o que o texto está dizendo. Essa aqui é a Bíblia King James. É a versão King James. Olha o que o texto está. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. Quem já trabalhou no campo, eu ouvi minha mãe dizendo que quando 2 bois são colocados debaixo de uma canga, um boi é sempre mais experiente do que o outro. Só que eles precisam ser mais ou menos na mesma altura, no mesmo tamanho. Para quê? Para um não ficar pesado para o outro. E sempre tem um boi que é mais experiente, experimentado, e vai ensinando o novo a como levar a canga. A linguagem da Bíblia, da palavra de Deus, é uma linguagem da agricultura. E eu tenho certeza que você deve ter conhecimento destas coisas, talvez até mais profundo do que eu. E a Bíblia vai dizer: tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim. Ou seja, ele é o mais experiente, é o mais experimentado e não vai deixar ser pesada a caminhada. Ele não vai deixar ser pesada a tua caminhada. Por isso que ele diz: eu sou amável, eu tenho um coração humilde e você vai achar descanso para a tua alma. Olha só, o texto o versículo 28 vai dizer: eu vos darei descanso. E o versículo 29, achareis descanso para a vossa alma. Aqui, o texto de 28 vai dizer: eu sou o teu descanso. Ó, tô apontando para você. Eu sou o teu descanso, diz Jesus. Vem para mim, eu sou o teu descanso. Eu te dou um alvo, eu te dou uma direção. Eu aponto para você um lugar de descanso.
E no versículo 29, ele está dizendo: e achareis descanso para as vossas almas. Quando eu tomo o jugo de Jesus e caminho ao seu lado, eu vou viver o descanso. E aí? Vai ficar olhando para trás cheia de culpa? Ou vai entrar e viver o descanso de Jesus? Vai viver o descanso de Deus, que Ele tem preparado para todas aquelas que vêm a Ele. E o versículo 30, ele fecha dizendo: porque o meu jugo é bom e a minha carga é leve. E aí eu vou estudando as Sagradas Escrituras e eu vou vendo tudo que Jesus tem preparado para a minha vida. E por mais que eu ande pelos vales e pelas montanhas da vida, não é pesado o que Jesus preparou para mim. O que Jesus preparou para você não é pesado. O que Jesus preparou para você é suave e leve. Por isso, minha irmã, nesta noite, você que já tem andado na presença do Senhor, você que já tem caminhado, você que já tem desfrutado do descanso de Deus, continue, persevere, porque você vai ter muitos testemunhos para dar aos teus netos, aos teus filhos, ao teu marido, quem sabe, a teu pai, tua mãe, enfim. Quando nós vamos olhando para dentro de nós e vamos aprendendo e vamos subindo de nível, vamos crescendo emocionalmente, nós saímos da imaturidade e vamos para a maturidade emocional. Tem muita gente que é idoso, que já tem um tempo, mas ainda é imaturo emocionalmente. Tem. Mas tenha misericórdia. A Bíblia vai dizer: misericórdia quero e não sacrifícios. Que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir, te pegar pela mão e te levar ao próximo nível que Ele tem para a tua vida, que é descanso e paz para a tua alma. Entrega toda a culpa, entrega todos os excessos, porque Jesus não tem peso para você, mas tem descanso. Amém, minhas irmãs? Que Deus possa abençoar a tua vida. E em nome de Jesus, retirar agora dos teus ombros todo o peso, todo o acúmulo que pelos anos foi depositado, por você mesma ou por outras pessoas. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu entrego agora, pela fé, os seus pesos, a sua carga, os seus excessos, as decisões que foram tomadas de forma impensada. Entrego agora todas elas nas mãos do Eterno, nas mãos daquele que vive e reina para todo sempre, nas mãos daquele que tem no seu depósito, bem guardado, toda a nossa história e todos os nossos excessos e acúmulos. Entrego a Jesus Cristo de Nazaré agora, em nome de Jesus, toda a carga das minhas irmãs e as minhas próprias, junto com elas, pela fé, nós entregamos tudo diante da tua presença, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque tu és aquele que leva a nossa vida, que leva as nossas cargas e que nos perdoa, e pelo teu sangue precioso nos lava e nos limpa de todo o pecado, porque a tua morte na cruz do Calvário foi sacrificial. O Senhor tomou o nosso lugar e por isso nós podemos viver uma vida de alegria, uma vida ungida, uma vida com vestes de louvor, uma vida de coroa, uma vida com autoridade, uma vida com alegria, uma vida com vestimentas diferentes, para que nós sejamos chamadas carvalhos de justiça, plantadas pelo Senhor para a sua glória. A ti, Jesus, toda glória, honra e louvor. Assim eu entrego
esse projeto nas tuas mãos e cada uma das minhas irmãs que conosco esteve nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe minhas irmãs. Grata demais pela oportunidade de poder estar com você nessa noite e que o Senhor possa continuar com esse trabalho maravilhoso que Deus tem dado a cada uma de vocês. Um grande abraço, missionária Iracema Antunes, que Deus continue florescendo na tua vida, como aquelas palmeiras que eu vi lá no vídeo. Deus te abençoe, querido. Amém, Obrigada. pastora Sandra, né? Nós que temos que agradecer a Deus por ter permitido a sua presença aqui na reunião conosco hoje, trazendo esta palavra diretamente do céu para os nossos corações, e pode ter certeza que esta palavra que saiu de você veio do Espírito de Deus para as nossas vidas, reclinou sobre os nossos corações, e iremos, como toda segunda-feira, pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e aprendemos muito hoje, através da sua vida com o Espírito Santo, e que o Senhor possa continuar também aí te abençoando você, seu ministério, sua família, e continuar aí te usando também como um instrumento poderoso nas mãos dele. Eu, e em nome do Projeto Docas Brasil, agradecemos a sua presença, porque a palavra do Senhor, ela não é vã, ela sempre vai achar um coração para poder ficar ali trabalhando e fazendo aquela obra maravilhosa que só o Espírito Santo sabe fazer. Muito obrigada, querida, Deus lhe abençoe. Amém.